Amanhã, você terá um filho que não é seu, porque seu marido... Antes de ouvir o fim da frase, ela perdeu a consciência. Antes de começar, já se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como esta. Seu apoio é muito importante para continuarmos trazendo conteúdos emocionantes para você. Exausta após o parto, a mulher ouviu, em meio ao sono, um sussurro em seu ouvido. Amanhã, você terá um filho que não é seu, porque seu marido... Ela não conseguiu ouvir o final da frase antes de perder a consciência. Beatriz Mendes passou 7 anos tentando engravidar, acreditando desesperadamente em um milagre. Quando finalmente conseguiu, mal podia conter sua felicidade. Mas sua alegria foi ofuscada por uma terrível suspeita. Ela poderia perder seu bebê por culpa de seu próprio marido. Beatriz estava sentada no corredor da clínica, segurando firmemente uma pequena pasta com documentos. O cheiro de antisséptico pairava no ar e, do outro lado da parede, ouviam-se vozes abafadas de médicos e o som de aparelhos hospitalares. Seus dedos nervosos percorriam as bordas da pasta, deixando leves marcas de dobra no papel. Cada som ao redor parecia ensurdecedor: o teclado de um computador, os passos de uma enfermeira, o toque distante de um telefone. Finalmente, a porta do consultório se abriu e uma enfermeira sorridente apareceu no umbral. Senhora Mendes, por favor, entre, disse com gentileza. Beatriz sentiu as pernas ficarem presas ao chão. Respirou fundo, levantou-se, tentando conter o tremor nas mãos, entrou na sala. O médico, um homem de cerca de 50 anos, de olhos bondosos, mas cansados, ergueu a cabeça dos documentos e a olhou atentamente. Boa tarde, Dr. Carvalho. Saudou Beatriz em voz baixa, tentando controlar sua ansiedade. Boa tarde, Senhora Mendes. Ele assentiu, entrelaçando os dedos sobre a mesa. O que a traz aqui desta vez? Sua voz tinha um tom suave de preocupação. Durante 7 anos, ele acompanhou Beatriz, conhecia cada detalhe de sua saúde e nunca perdeu a esperança. Ela demorou a responder. Seus lábios tremularam levemente antes de se curvarem em um sorriso tímido. Acho que estou grávida, sussurrou, finalmente baixando o olhar para a pasta em suas mãos. O médico arqueou as sobrancelhas, visivelmente surpreso. Tem certeza? Perguntou com cautela, sem mudar sua expressão acolhedora. Fiz 10 testes e todos deram positivo, acrescentou Beatriz rapidamente, como se temesse que suas palavras não fossem convincentes o suficiente. Mas eu gostaria de uma confirmação sua. O Dr. Carvalho sorriu, e seu olhar se suavizou ainda mais. Bem, vamos verificar. Faremos os exames necessários para termos certeza. Não se preocupe, Senhora Mendes, disse, apontando para a maca no canto do consultório. Por favor, deite-se. Os exames foram rápidos, mas para Beatriz, o tempo parecia estar congelado. Deitada na maca, ela fixava o olhar no teto, tentando afastar os pensamentos que a atormentavam. A enfermeira trabalhava com calma e segurança, tocando seu braço ocasionalmente em um gesto tranquilizador. Meia hora depois, o Dr. Carvalho retornou com os resultados nas mãos. Bem, Senhora Mendes, começou, folheando os papéis. Beatriz prendeu a respiração, aguardando ansiosamente cada palavra. Você está realmente grávida. O embrião está se desenvolvendo bem. E, por enquanto, não vejo nenhuma contraindicação. Parabéns! Por um momento, Beatriz parou de respirar. Seus olhos se arregalaram de surpresa e, logo depois, encheram-se de lágrimas de felicidade. Está certo disso, sussurrou, ainda sem acreditar no que ouvia. Totalmente, confirmou o Dr. Carvalho com um aceno confiante. É uma notícia maravilhosa. Você esperou tanto por isso. Fico feliz em finalmente dar boas notícias. Beatriz cobriu a boca com as mãos, tentando conter o soluço. As lágrimas rolavam livremente por seu rosto e ela não conseguia detê-las. Obrigada, muito obrigada,
Doutor, murmurou, sentindo a felicidade inundar cada parte de seu ser. O médico sorriu gentilmente e pegou um bloco de anotações. Agora, vamos falar sobre os próximos passos. Vamos elaborar um plano para acompanhar sua gravidez. É importante que tudo corra bem. Claro, respondeu Beatriz rapidamente, assentindo. Farei tudo o que for necessário. Ao sair da clínica, Beatriz sentia como se estivesse em outro mundo. Caminhava pelas ruas sem notar as pessoas ao redor nem os carros que passavam. O sorriso não desaparecia de seu rosto e sua mente repetia, sem parar, as mesmas palavras. Estou grávida. De verdade, estou grávida. Ela não conseguia parar de sorrir. Durante todo o dia, seus pensamentos giravam em torno de um único assunto: como dar a notícia para Leonardo, seu marido. Ela queria que fosse um momento especial, algo que ele jamais esquecesse. Então, teve uma ideia. Preparou um jantar especial, decorando a mesa com flores frescas compradas no caminho para casa. Fez os pratos favoritos de Leonardo, uma massa ao pesto com camarões, um filé mignon ao molho madeira e, de sobremesa, um cheesecake com calda de frutas vermelhas. Quando o relógio marcou 6 da tarde, ela ouviu o som da fechadura girando. A voz de Leonardo ecoou do corredor. Beatriz, cheguei. Que cheiro maravilhoso. Temos visitas. Ela saiu ao seu encontro, enxugando as mãos em um pano de prato. Não, hoje somos só nós dois, sorriu. Vai se trocar e venha para a cozinha. Estamos comemorando alguma coisa? Perguntou ele, tirando a gravata. Beatriz sorriu de maneira misteriosa, se aproximou e lhe deu um beijo na bochecha. Não apresse as coisas, querido, sussurrou. Leonardo deu de ombros, ainda intrigado, mas obedeceu. Quando voltou, encontrou a cozinha transformada, velas, luz suave e uma mesa elegantemente posta. Uau! Exclamou. Agora tenho certeza de que tem algo acontecendo. O que foi? Simplesmente sente-se, disse Beatriz, puxando uma cadeira para ele. Vou te contar tudo. Enquanto jantavam, seu coração batia acelerado. Ela havia ensaiado esse momento dezenas de vezes, mas ainda assim estava nervosa. Você está radiante hoje, comentou Leonardo, cortando um pedaço de carne. Aconteceu algo bom. Pode-se dizer que sim, respondeu ela, sorrindo. Mas me conta, como foi seu dia? Leonardo franziu a testa, curioso. Foi um dia normal de trabalho, mas tudo isso faz valer a pena. Agora me diz, qual é a ocasião especial? Beatriz decidiu que era a hora. Pegou uma pequena caixa do bolso e a entregou a Leonardo. Abra, disse, olhando nos olhos. Ele pegou a caixinha, intrigado, e a abriu. Seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. É um teste de gravidez, sussurrou. Beatriz assentiu, com lágrimas brilhando nos olhos. Sim, Leonardo, estou grávida. Você vai ser pai. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Leonardo cobriu o rosto com as mãos, e lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Isso é real? Perguntou, a voz embargada pela emoção. É completamente real, confirmou Beatriz. O médico confirmou hoje de manhã. Esperamos por isso por tantos anos. E agora aconteceu. Leonardo contornou a mesa em um segundo e a abraçou com força. Meu Deus, Beatriz, eu te amo tanto. Isso é o melhor que poderia ter acontecido. Ela retribuiu o abraço, sentindo suas lágrimas se misturarem. Sabia que conseguiríamos, sussurrou. E eu sempre disse que tínhamos que ter fé. Ele sorriu, afastando-se um pouco para olhar nos olhos dela. Vamos ter um bebê. Vou ser pai. Isso é incrível. Eles ficaram ali, abraçados, saboreando o início de um novo capítulo que mudaria suas vidas para sempre. Os meses seguintes foram um período de descobertas para Beatriz e Leonardo. A gravidez de Beatriz trouxe mudanças não apenas em seu corpo, mas também na vida do casal. Pela primeira vez, tudo girava em torno do pequeno ser que crescia dentro dela.
As manhãs começavam com uma rotina leve de exercícios recomendada nas aulas para futuras mães. Leonardo fazia questão de ajudar, colocando uma almofada para apoiar suas costas e trazendo um copo de suco fresco. Se eu fosse você, dormiria até o meio-dia, brincou Leonardo certa manhã, enquanto a ajudava a sentar-se. E quem vai ler histórias e cantar para o nosso bebê? Respondeu Beatriz, rindo. O papai precisa dar o exemplo. Tá bom, ele riu, sentando-se ao lado dela. Mas aos fins de semana, a rotina de exercícios é por minha conta. Você descansa. Beatriz sorriu e colocou a mão sobre a barriga. Ouviu isso, pequeno? Seu pai está pronto para nos mimar. Todo mês, Beatriz e Leonardo iam à clínica para acompanhar o desenvolvimento do bebê. O doutor Carvalho era extremamente atencioso e detalhado nos exames, sempre garantindo que tudo estava indo bem. Uma das visitas ficou gravada para sempre na memória de Beatriz. Hoje é um dia importante, disse ela, alisando a barriga na frente do espelho. Importante por quê? Perguntou Leonardo, dando uma piscadela. Vamos descobrir se teremos um menino ou uma menina. Ao chegarem ao consultório, foram recebidos com o habitual sorriso da enfermeira. O doutor Carvalho, como sempre, mantinha um semblante sério, mas seus olhos refletiam gentileza. Vamos ver como está o nosso pequeno, disse ele ao ligar o aparelho de ultrassom. Querem saber o sexo do bebê? Leonardo apertou a mão de Beatriz e a olhou nos olhos. O que acha? Deixamos como surpresas. Ela sorriu. Quero saber. O médico girou a tela do monitor para eles e começou a explicar. Aqui estão as perninhas, aqui as mãozinhas. O bebê está se desenvolvendo perfeitamente. Parabéns! Vocês terão um menino. Leonardo não conseguiu conter a emoção. Soltou um grito de felicidade e abraçou Beatriz com força. Um menino. Vou ter um filho. Beatriz insistiu para que eles participassem juntos de cursos para pais de primeira viagem. Leonardo, você precisa aprender a segurar um bebê corretamente, dizia, convencida. Já segurei um antes, retrucou ele, rindo. Lembra da sua boneca de infância. Segurar uma boneca e segurar um bebê de verdade são coisas bem diferentes, respondeu Beatriz, divertida. Nos cursos, aprenderam a dar banho, alimentar o bebê e até identificar os diferentes tipos de choro. Uma das aulas foi particularmente engraçada. Agora, tentem colocar a fralda, disse a instrutora, entregando uma boneca para cada um. Leonardo demorou um tempão ajustando os adesivos da fralda. Quando terminou, ergueu a boneca para conferir se estava tudo certo. Muito bem, comentou Beatriz, segurando o riso. Só esqueceu de colocar as roupinhas. Todos na sala explodiram em gargalhadas, e Leonardo fez uma expressão de culpa. Bom, o importante é tentar, né? Brincou ele. Enquanto Beatriz se preparava para ser mãe, Leonardo assumia as responsabilidades da casa. Fazia as compras, preparava o jantar e até começou a ler livros sobre criação de filhos. Você está lendo Papai no Volante? Perguntou Beatriz certa noite, ao vê-lo com um livro nas mãos. Claro, respondeu ele. Quero ser o melhor pai possível. Aqui diz como brincar corretamente com carrinhos. Os dois riram, imaginando como seu filho um dia correria pela casa com os brinquedos. Todas as noites, sentavam-se juntos para conversar sobre o futuro. Beatriz descrevia como imaginava seu filho, enquanto Leonardo compartilhava seus sonhos. Quero que ele ame música como você, disse Leonardo, passando a mão sobre a barriga dela. E eu quero que ele seja tão bondoso quanto você, sussurrou Beatriz. Aqueles 9 meses foram um tempo de aprendizado e união. Eles descobriram como apoiar um ao outro, rir das pequenas coisas e aproveitar cada momento. Até que, uma noite, enquanto Beatriz estava sentada tricotando pequenos sapatinhos, sentiu um movimento. Ele está se mexendo, exclamou. Leonardo correu para perto dela. Sério? Beatriz sorriu, emocionada. Nosso bebê está nos avisando que logo vai chegar.
Leonardo se ajoelhou e colocou as mãos sobre a barriga. Filho, estamos te esperando. Te amamos muito. Os meses passaram rápido, deixando lembranças preciosas e preparando-os para o grande dia. E então, finalmente, chegou o momento. Beatriz sentiu as primeiras contrações e soube que era a hora. No hospital, deitada na cama, tentava controlar a respiração, como aprenderá nos cursos. Respire fundo, Beatriz, disse a enfermeira Camila, ajudando-a a se acomodar. Onde está o meu marido? Sussurrou Beatriz, ofegante. Estamos tentando contato com ele, mas ainda não conseguimos. Agora, o mais importante é focar no seu bebê, respondeu Camila com delicadeza. Beatriz assentiu e fechou os olhos. Seu coração batia acelerado, misturando ansiedade e emoção. Queria que Leonardo estivesse ao seu lado, segurando sua mão, dizendo que tudo ficaria bem. As horas passaram. As dores ficaram mais intensas. Beatriz gritava, agarrando os lençóis, enquanto o médico se mantinha atento. Mais um pouco. Beatriz, empurre. Já está quase. Ela reuniu todas as forças. Em sua mente havia apenas um pensamento: seu filho, o bebê que tanto esperou. De repente, um choro forte preencheu o quarto. Parabéns, Senhora Mendes. É um menino, anunciou o médico, enrolando o bebê em uma manta. Quando colocaram o pequeno sob seu peito, Beatriz não conseguiu conter as lágrimas. Oi, meu amor, sussurrou, beijando sua cabecinha. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. A enfermeira sorriu. Vamos levá-lo para os exames e já o devolvemos. Beatriz, exausta, entregou seu bebê para as mãos cuidadosas da equipe médica. Seu coração estava radiante. Doutor, murmurou, com a voz fraca, por favor, avisem meu marido. Não se preocupe, Senhora Mendes, garantiu o médico. Já enviamos um recado. Agora, descanse. Você fez algo incrível. Beatriz fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. Mas então, em meio ao sono, ouviu um ruído. Alguém entrou no quarto. Uma voz desconhecida, porém estranhamente familiar, sussurrou em seu ouvido. Amanhã, você terá um filho que não é seu. Beatriz estremeceu. Tentou abrir os olhos. Quem está aí? Murmurou. Mas o quarto já estava vazio. Seus olhos se fecharam novamente e ela mergulhou em um sono profundo, sem entender o que acabará de acontecer. Pouco depois, um barulho despertou Beatriz. A porta do quarto se abriu e uma enfermeira entrou carregando o bebê nos braços. Bom dia, Senhora Mendes. Como está se sentindo? Perguntou com um sorriso gentil, entregando o bebê a ela. Obrigada, estou bem, respondeu Beatriz, abraçando seu filho. Ele era tão pequeno, tão frágil. Olhava para ele com amor, esquecendo-se do mundo ao seu redor. No entanto, aquela estranha sensação de inquietação não a abandonava por completo. Naquele momento, a porta do quarto se abriu novamente. Leonardo entrou, ofegante, com os olhos marejados. Me perdoa, eu não consegui chegar a tempo, disse ele, a voz trêmula. Mas agora estou aqui. Beatriz sorriu para ele, mas seu coração se apertou ao lembrar-se daquela voz misteriosa. Leonardo pegou o bebê nos braços e seu rosto se iluminou de felicidade. Oi, Gabriel. Eu sou seu papai, sussurrou com ternura. Vamos ser a família mais feliz do mundo. Enquanto ele segurava o bebê, Beatriz começou a sentir o peso do cansaço novamente. Lentamente, fechou os olhos e adormeceu. Leonardo, percebendo quão exausta ela estava, decidiu deixá-la descansar. Ele se sentou ao lado da cama e continuou admirando o filho. Deixa a mamãe dormir um pouco, murmurou para o bebê. Ela fez algo incrível. O tempo passou e, quando Beatriz despertou, sentiu algo quente segurando sua mão. Abriu os olhos lentamente e viu Leonardo sentado ao seu lado, parecendo cansado, mas aliviado.
Você acordou, disse ele com um sorriso suave, acariciando sua mão. Como se sente? Beatriz se sentou devagar. Mas assim que se lembrou daquelas palavras estranhas, seu corpo se enrijeceu. Onde está Gabriel? Perguntou com urgência, segurando a mão de Leonardo com força. Calma, amor, disse ele, tentando tranquilizá-la. Ele está bem. Logo vão trazê-lo para que você possa amamentá-lo. Beatriz respirou fundo, tentando acalmar-se, mas aquela inquietação persistia. Leonardo, querem trocá-lo, murmurou, cobrindo o rosto com as mãos, tentando conter as lágrimas. Leonardo franziu o senho, confuso. O que você quer dizer com isso? Alguém me disse, sussurrou no meu ouvido, que iam trocar nosso bebê por sua culpa, disse Beatriz, tremendo. Leonardo ficou imóvel por um momento. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, olhando-a nos olhos. Você tem noção do que está dizendo? Perguntou, tentando entender. Tem certeza de que não foi apenas um sonho? Não foi um sonho, respondeu ela com firmeza. Foi real. A voz parecia tão próxima. Naquele momento, a porta se abriu suavemente e a enfermeira entrou com o bebê nos braços. Aqui está seu filho, senhora Mendes, disse com um sorriso caloroso, entregando o bebê a Beatriz. Assim que Beatriz teve Gabriel em seus braços, seu coração se acalmou. Ela o abraçou com força, como se quisesse protegê-lo de tudo. Meu pequeno, eu não vou deixar que nada aconteça com você, sussurrou, acariciando sua cabecinha. Leonardo observou a cena, emocionado. Ele é lindo, disse ele, inclinando-se para perto dos dois. Olha o narizinho dele, igual ao seu. Beatriz levantou o olhar, ainda séria. Leonardo, me promete uma coisa. Prometer o quê? Perguntou ele, confuso. Prometa que não vai deixar que nos tirem ele, disse ela, segurando ainda mais forte o bebê. Beatriz, por favor, se acalme, tentou tranquilizá-la. Ninguém vai levar o Gabriel. Você precisa confiar nos médicos. Não são os médicos, insistiu ela. É outra pessoa. Leonardo suspirou e caminhou até a janela, olhando para fora, pensativo. Como isso pode estar relacionado comigo? Perguntou ele finalmente, voltando-se para ela. Eu não sei, sussurrou Beatriz. Mas aquela voz disse que era culpa sua. Leonardo se aproximou novamente e segurou suas mãos com delicadeza. Beatriz, você acabou de dar à luz, disse ele com carinho. Foi um momento muito intenso. Talvez sua mente tenha pregado uma peça em você. E se não foi? Respondeu ela com um olhar de preocupação. Então vamos descobrir, garantiu ele. Eu não vou deixar que ninguém machuque nossa família. Naquele momento, Gabriel soltou um chorinho, e Beatriz imediatamente se concentrou nele. Ele está com fome, disse ela com ternura, ajeitando a mantinha do bebê. Meu amor, está tudo bem. A mamãe está aqui. Leonardo observou a esposa cuidando do filho, mas algo em seus olhos revelava preocupação. Ele se levantou devagar. Vou conversar com os médicos, disse ele em voz baixa. Você precisa descansar. Beatriz segurou sua mão antes que ele saísse. Se algo acontecer. Não vai acontecer nada, interrompeu ele com firmeza. Eu prometo. Leonardo saiu do quarto e caminhou até o consultório do Dr. Carvalho. O hospital estava silencioso, iluminado por uma luz suave. Algumas enfermeiras cochichavam atrás do balcão e pacientes conversavam em voz baixa em seus quartos. O Dr. Carvalho está? Perguntou ele a uma das enfermeiras. Sim, ele está no escritório. Pode bater. Ele não está ocupado, respondeu ela com um leve sorriso. Leonardo bateu na porta e, ao ouvir um entre, girou a maçaneta e entrou. O Dr. Carvalho estava sentado em sua mesa, analisando alguns documentos. Senhor Mendes, entre. Como está sua esposa? Perguntou o médico, colocando os papéis de lado. É sobre isso que quero falar. Começou Leonardo, fechando a porta atrás de si. Doutor, me diga a verdade.
Minha esposa está bem. O médico franziu o senho e recostou-se na cadeira. Até onde sei, sim. O estado dela após o parto é estável. Por que pergunta? Leonardo se sentou na cadeira à sua frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Ela está agindo de forma estranha, explicou. Diz que ouviu alguém falar que nosso bebê seria trocado. Ela está convencida de que isso tem a ver comigo. O doutor Carvalho o observou atentamente, tentando avaliar a gravidade da situação. Tem certeza de que isso não é apenas um efeito passageiro? Muitas mulheres experimentam um estresse intenso durante e após o parto. É algo comum. Eu entendo, disse Leonardo, passando a mão pelo cabelo, sentindo-se cada vez mais tenso. Mas ela está assustada. Acredita que alguém quer trocar nosso filho e que tem algo a ver comigo. O médico franziu ainda mais o senho, intrigado. Por sua culpa, isso é estranho. Sim, mas, doutor, e se não tiver a ver com o hospital? E se for alguém de fora? Perguntou Leonardo, a tensão visível em sua expressão. O médico hesitou por um momento, refletindo. Você está dizendo que tem inimigos? Alguém que poderia querer fazer mal a você ou sua família? Não, respondeu Leonardo rapidamente. Mas, então, ficou em silêncio, lembrando-se de certas coisas do passado. O doutor Carvalho percebeu sua hesitação. Olha, senhor Mendes, disse o médico, inclinando-se levemente para a frente. Se você suspeita de algo, talvez seja melhor conversar com a polícia. Mas, por enquanto, acredito que sua esposa só precisa de tempo para se recuperar. Leonardo suspirou profundamente e assentiu. Obrigado, doutor. Eu agradeço. Mais uma coisa, acrescentou o médico. Se o comportamento de Beatriz continuar preocupante, talvez seja bom considerar um psicólogo. O estresse pode causar reações inesperadas. Vou pensar nisso, respondeu Leonardo, levantando-se. Obrigado. Não há de quê, disse o doutor Carvalho com um leve sorriso. Tenho certeza de que tudo ficará bem. Leonardo saiu do consultório, mas a tensão em seu peito não diminuiu. Leonardo voltou para o quarto de Beatriz para se certificar de que ela e Gabriel estavam bem. Ao entrar, viu que sua esposa já dormia profundamente, enquanto o bebê respirava tranquilo no berço ao lado da cama. 1 hora depois, decidiu ir para casa descansar um pouco. Assim que entrou no carro, pegou o telefone e ligou para seu irmão. Pedro, irmão, ouviu a voz animada do outro lado. Como está tudo por aí? Me dá os parabéns, Pedro. Sou pai, disse Leonardo com um sorriso orgulhoso. Não brinca. Cara, parabéns. Precisamos comemorar isso. Vamos sim, respondeu Leonardo. Vem aqui em casa. Quero conversar com você. Claro. Chego em alguns minutos. Leonardo desligou a chamada, deu a partida no carro e dirigiu de volta para casa. Quando chegou, tirou o casaco e jogou as chaves na mesa da sala. A casa estava silenciosa, um contraste estranho depois do barulho dos corredores do hospital. Foi até a cozinha, pegou uma garrafa de uísque e 2 copos e serviu a bebida enquanto esperava Pedro. Poucos minutos depois, o som da campainha ecoou na casa. Pode entrar, a porta está aberta, gritou Leonardo. Pedro entrou com um sorriso no rosto, segurando uma garrafa de uísque e um buquê de flores. Isso é para Beatriz, explicou ao notar o olhar surpreso de Leonardo. Não esquece de levar para ela amanhã. Leonardo pegou as flores e colocou-as num vaso com água. Bom, senta aí, disse ele, servindo um copo para Pedro. Pedro se acomodou à mesa e olhou ao redor. Tá meio silencioso por aqui. Estranhamente calmo. Pois é, mas não por muito tempo, riu Leonardo. Logo, Gabriel vai preencher esse silêncio. Então, um brinde ao meu sobrinho, disse Pedro, erguendo o copo. Um brinde ao Gabriel, repetiu Leonardo com um sorriso. Os irmãos brindaram, e o som dos copos ressoou no ambiente. Mas e aí?
Como a Beatriz está se sentindo depois do parto? Perguntou Pedro. Leonardo suspirou e apoiou o copo sobre a mesa. Ela está bem, mas tem algo estranho. Pedro franziu o senho. Algo estranho como? Ela disse que ouviu uma voz sussurrando que iam trocar nosso bebê. Pedro o encarou, incrédulo. Trocar? Ela falou isso sério. Sim. E o pior é que ela acredita que tem algo a ver comigo. Pedro ficou pensativo, girando o copo entre os dedos. Bom, cara, o estresse pós-parto é real. Talvez tenha sido só um sonho. Eu não sei, admitiu Leonardo. A Beatriz nunca foi do tipo que se impressiona com essas coisas. Pedro tomou um gole do uísque e depois ficou em silêncio por alguns instantes. Tem certeza de que ninguém do seu passado pode estar por trás disso? Perguntou ele. Você sabe do que estou falando. Leonardo respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Pedro, já faz muito tempo. Eu mudei. Sou um homem respeitável agora. Pedro soltou uma risada curta e cética, mas não discutiu. Então talvez seja só o estresse, disse ele, dando de ombros. Ou ela pode estar exagerando um pouco. Pode ser, murmurou Leonardo, perdido em pensamentos. Por um tempo, os dois conversaram sobre coisas do dia a dia. Pedro tentou quebrar o clima tenso com algumas piadas. Agora você é oficialmente um pai, brincou ele. Ainda não caiu a ficha, respondeu Leonardo, rindo. Pois devia. Ser pai é coisa séria. Aliás, já aprendeu a trocar fraldas. Muito engraçado, retrucou Leonardo, levantando o copo. O som do vidro tilintando mais uma vez encheu o ambiente. Eles continuaram bebendo e conversando por algumas horas. Quando a garrafa estava quase vazia, Pedro se levantou. Bom, irmão, eu vou nessa. Amanhã a gente trabalha cedo. Valeu por vir, Pedro, disse Leonardo, levantando-se também. Os dois se despediram e, quando a porta se fechou, Leonardo se sentiu sozinho novamente. Afundou-se no sofá, olhando para a garrafa quase vazia sobre a mesa e, pouco depois, pegou no sono. Na manhã seguinte, um nevoeiro leve cobria as ruas da cidade. Leonardo acordou, espreguiçou-se e foi até a varanda, aproveitando os primeiros raios de sol. Ele adorava aquele momento de silêncio, quando tudo ao seu redor parecia estar em paz. Preparou um café da manhã simples, comeu, checou seus e-mails e se arrumou para ir ao trabalho. Antes de sair, pegou o telefone e ligou para Beatriz. Oi, meu amor, como vocês estão? Perguntou com carinho. Ainda não trouxeram o Gabriel, respondeu ela. Sua voz soava preocupada, quase tensa. Leonardo, sinto que algo está errado. Ele tentou manter a calma, mas a angústia em sua voz o deixou ainda mais inquieto. Amor, fica tranquila. Vai ficar tudo bem, disse ele, tentando transmitir segurança, mesmo que, no fundo, também estivesse preocupado. Depois do trabalho, vou para aí ver vocês. Tá bom. Wise, estou assustada, disse ela em voz baixa. Leonardo desligou o telefone e dirigiu-se para o escritório, tentando se concentrar no trabalho. No entanto, seus pensamentos estavam em outro lugar. Ele não conseguia se acalmar. Quando chegou ao escritório, seus colegas já discutiam um novo projeto. Uma hora depois, uma reunião importante começou. Ele passava os slides da apresentação para os investidores, tentando manter a concentração. Mas então, seu telefone vibrou no bolso. Ele viu que era Beatriz e rejeitou a chamada. Minutos depois, o telefone vibrou novamente. Algo dentro dele apertou o peito. Dessa vez, ele atendeu. No instante em que ouviu o choro do outro lado da linha, o chão pareceu sumir sob seus pés. Beatriz, o que aconteceu? Perguntou com a voz trêmula. Leonardo. A voz dela era um grito sufocado. Esse não é o nosso filho. Eles trocaram o Gabriel. O coração de Leonardo disparou. Seu corpo ficou paralisado. Beatriz, tem certeza? Sua voz falhou. Sim.
Eu amarrei uma fitinha no pezinho dele antes de levarem para os exames. Esse bebê que me trouxeram não tem a fita. Não é o Gabriel. Ela chorava desesperadamente. O mundo de Leonardo escureceu por um instante. O doutor Carvalho havia garantido que tudo estava bem. Como isso podia estar acontecendo? Estou indo agora, disse ele, largando tudo e saindo apressado do escritório. O medo e a raiva se misturavam dentro dele enquanto ele corria pelo corredor do prédio, sem enxergar mais nada ao seu redor. Ele precisava chegar ao hospital. Precisava encontrar seu filho. Ao entrar no hospital, suas pernas tremiam. O caos tomava conta do ambiente. Médicos e enfermeiras corriam pelos corredores. Policiais falavam com funcionários. Um dos médicos se aproximou dele. Senhor Mendes, por favor, tente se acalmar. Vamos encontrar seu filho. Leonardo se virou para o médico, os olhos cheios de fúria. Você disse que tudo estaria bem. Gritou. Onde está meu filho? O médico hesitou. Parecia procurar as palavras certas, mas, em vez de responder, olhou para a porta. Estamos fazendo todo o possível. Por favor, mantenha a calma. Mas Leonardo não conseguia mais ouvir nada. Apenas correu para o quarto onde Beatriz estava. Ela estava sentada na beira da cama, tremendo de tanto chorar. Leonardo, sussurrou, olhando para ele com desespero. Roubaram nosso filho. Ele a segurou nos braços, tentando confortá-la. Mas, no fundo, sabia que aquele era o pior pesadelo de suas vidas. Leonardo abraçou Beatriz com força, sentindo o corpo dela tremer em desespero. Roubaram o Gabriel, sussurrou ela, quase sem forças. Leonardo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Como aquilo podia estar acontecendo? Ele respirou fundo e tentou manter a calma para não deixar Beatriz ainda mais abalada. Quem fez isso? Perguntou, segurando o rosto dela com as mãos. Uma mulher, murmurou Beatriz, com os olhos arregalados. As câmeras de segurança mostraram. Ela levou o Gabriel. Entrou em um carro azul. Leonardo ficou paralisado. Um carro azul, repetiu ele, sentindo um frio na espinha. Eu preciso ver essa gravação. O policial que estava no quarto assentiu e pegou o celular. Aqui, senhor Mendes, disse, mostrando a tela. Talvez você reconheça. Leonardo pegou o telefone com as mãos trêmulas e observou atentamente. O vídeo mostrava o saguão do hospital. Uma mulher encapuzada caminhava apressadamente, segurando um bebê nos braços. Ela se movia com pressa, olhando para os lados, como se tivesse certeza de que ninguém poderia detê-la. Ao sair pela porta, entrou rapidamente em um carro azul e desapareceu. Leonardo apertou os olhos, focando na silhueta da mulher. Então, algo fez sua respiração falhar. Não pode ser, murmurou ele, arregalando os olhos. O policial levantou uma sobrancelha. O senhor a reconhece? Perguntou. Leonardo sentiu o pânico crescer dentro dele. Seu coração acelerou como se fosse sair do peito. É a ex-namorada do meu irmão, disse ele com a voz trêmula. Eu não lembro o nome dela agora, mas é ela. O policial imediatamente começou a anotar a informação. Qual é o nome do seu irmão? Perguntou. Pedro. Eu preciso ligar para ele agora, disse Leonardo, já discando o número. A ligação demorou a ser atendida. Quando finalmente ouviu a voz de Pedro do outro lado da linha, Leonardo sentiu o desespero tomar conta de vez. Pedro, é urgente. Você tem que vir para o hospital agora, disse ele rapidamente. O quê? O que aconteceu? Perguntou Pedro, surpreso. É sobre o Gabriel, disse Leonardo, a voz falhando. A mulher que o levou era a sua ex. O silêncio do outro lado da linha foi cortante. Não, isso não pode ser, murmurou Pedro. Eu vi nas câmeras. Pedro, insistiu Leonardo. É ela. Vem para cá agora. Estou a caminho, disse Pedro, desligando o telefone apressadamente. Leonardo olhou para Beatriz,
que continuava segurando o travesseiro com força, os olhos marejados. Nós vamos encontrá-lo, prometeu ele, segurando as mãos dela. Eu juro. O policial olhou para eles com seriedade. Já estamos rastreando o veículo. Emitimos um alerta para todas as viaturas da cidade. O tempo parecia passar em câmera lenta. Minutos pareciam horas. Pedro chegou pouco depois, ofegante e pálido. Leonardo, tem certeza de que era ela? Perguntou ele, desesperado. Olha você mesmo, disse Leonardo, mostrando o vídeo. Pedro assistiu em silêncio. Assim que viu a mulher no vídeo, ele sentiu seu estômago revirar. Meu Deus, murmurou. É a Evelyn. Quem é essa mulher? Perguntou o policial. Pedro engoliu em seco antes de responder. Ela era minha namorada. Ficamos juntos por alguns anos, mas ela engravidou, perdeu o bebê depois de uma briga nossa. Leonardo olhou para ele, chocado. Por que você nunca me contou isso? Perguntou. Pedro abaixou a cabeça. Porque foi minha culpa, disse ele, apertando os punhos. Eu era imaturo, irresponsável. Quando ela me disse que estava grávida, eu entrei em pânico. Brigamos, eu a abandonei e, algum tempo depois, soube que ela perdeu o bebê. Depois disso, ela ficou instável, foi internada em uma clínica psiquiátrica. Eu nunca mais tive contato com ela. O policial olhou para Pedro com expressão séria. E agora ela sequestrou seu sobrinho, disse ele. Ela pode estar tentando substituir o filho que perdeu. Pedro passou as mãos pelo rosto, atordoado. Eu nunca pensei que ela fosse capaz disso. A rádio da viatura policial chiou. Atenção, encontramos o veículo suspeito abandonado em um bairro afastado. Estamos enviando a localização. Leonardo se levantou de um salto. Eu vou com vocês, disse ele, determinado. Senhor Mendes, precisamos que mantenha a calma, disse o policial. Não sabemos exatamente com quem estamos lidando. É meu filho, gritou Leonardo. Eu não vou ficar sentado esperando. Pedro se colocou ao lado do irmão. Eu também vou, disse ele, decidido. Talvez ela me ouça. Os policiais hesitaram por um momento, mas logo cederam. Vamos, mas fiquem atrás e deixem que lidemos com isso. Beatriz tentou se levantar da cama. Eu também vou, disse ela, a voz embargada. Não, Beatriz. Leonardo segurou seus ombros. Você precisa ficar aqui. Assim que o encontrarmos, traremos o Gabriel para você. Beatriz estava desesperada, mas assentiu. Leonardo beijou sua testa. Eu te prometo, vou trazer o nosso filho de volta. Ele saiu apressadamente com Pedro e os policiais. No caminho, seu coração batia tão forte que ele sentia como se fosse explodir. Depois de alguns minutos, chegaram ao endereço indicado. Era uma casa velha e abandonada. O lugar parecia sombrio, como se estivessem tocado há anos. Os policiais cercaram a área. De dentro da casa, ouviram um choro de bebê. Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. Gabriel! Gritou, mas foi segurado por um dos policiais. Precisamos entrar com calma, alertou o oficial. De repente, ouviram um grito histérico. Fiquem longe. Esse é o meu bebê. Era Evelyn. Sua voz era cortante, cheia de desespero e loucura. Pedro deu um passo à frente. Evelyn, sou eu? Pedro, gritou ele. Deixe o bebê comigo. Silêncio. Eu te odeio. Pedro, gritou ela, soluçando. Você me abandonou. Você matou o nosso filho. Pedro fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. Mas ele precisava manter a calma. Eu sei, Evelyn, e eu sinto muito por isso, disse ele, a voz quebrada. Mas você não pode machucar esse bebê. Ele não é seu filho. Mais silêncio. Os policiais se posicionaram para invadir a casa. Leonardo não conseguia respirar. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, a porta se abriu lentamente.
Evelyn apareceu, segurando Gabriel com as mãos trêmulas. Seu olhar estava perdido, os olhos inchados de tanto chorar. Eu só queria meu bebê de volta, murmurou ela. Nesse momento, um policial se aproximou lentamente. Por favor, Evelyn, disse ele calmamente. Entrega o bebê. Ele precisa da mãe dele. Ela hesitou. Olhou para Gabriel, depois para Pedro. Seus lábios tremeram. Eu não queria machucá-lo, sussurrou. Então, finalmente, ela estendeu o bebê. Leonardo correu e pegou Gabriel nos braços. Sentiu o coração explodir de alívio ao sentir seu filho seguro contra o peito. Meu filho, murmurava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Os policiais imediatamente imobilizaram Evelyn e a levaram para a viatura. Pedro observou tudo em silêncio, seu rosto carregado de culpa. Mas naquele momento, a única coisa que importava para Leonardo era que seu filho estava de volta. Ele olhou para Gabriel, que dormia tranquilo. Vamos para casa, meu amor. Leonardo segurava Gabriel firmemente contra o peito, sentindo seu pequeno corpo quente e seguro. Suas lágrimas continuavam a escorrer, mas agora eram de alívio. Seu filho estava ali, de volta aos seus braços, são e salvo. Pedro observava a cena em silêncio. Seu rosto estava pálido, os olhos carregados de culpa. Ele olhou para Evelyn sendo colocada dentro da viatura da polícia, seus gritos agora abafados pelo barulho das sirenes. O peso de suas decisões passadas caía sobre ele como uma avalanche. Um dos policiais se aproximou de Leonardo. Senhor Mendes, vamos levá-los de volta ao hospital para um exame no bebê. Precisamos ter certeza de que ele está bem. Leonardo assentiu, ainda sem conseguir falar. Ele olhou para Gabriel, que dormia tranquilamente, alheio a todo o caos que acabará de acontecer. No hospital, Beatriz estava sentada na cama, agarrando o travesseiro com força, o olhar fixo na porta. A angústia que sentia era insuportável. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, a porta se abriu. E lá estava ele. Leonardo entrou no quarto com Gabriel nos braços. Seus olhos estavam vermelhos, mas um sorriso aliviado surgia em seu rosto. Beatriz levou as mãos à boca e as lágrimas começaram a cair. Gabriel! Ela soluçou. Leonardo caminhou até a cama e colocou o bebê nos braços da mãe. No instante em que o segurou, Beatriz começou a chorar de felicidade. Meu amor, meu bebê, sussurrava, beijando a cabecinha dele. Mamãe está aqui. Eu prometi que ia proteger você. Leonardo se sentou ao lado dela, envolvendo-a em um abraço apertado. Ele está bem, garantiu ele, encostando a testa na dela. Nós conseguimos. Beatriz olhou para ele, ainda tentando processar tudo. Evelyn, murmurou. Por que ela fez isso? Leonardo suspirou. Ela perdeu um filho anos atrás e nunca superou. Acho que, de alguma forma, ela queria substituir a criança que perdeu, explicou ele, apertando a mão de Beatriz. Ela não estava bem. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela poderia ter machucado nosso bebê, sussurrou. Pedro entrou no quarto, hesitante. Ele olhou para Beatriz e Leonardo, depois para Gabriel. Eu sinto muito, disse ele, sua voz falhando. Se eu tivesse lidado com isso antes, nada disso teria acontecido. Beatriz observou por um momento. Apesar de tudo, ela sabia que Pedro também estava sofrendo. Não foi culpa sua, disse ela, com um suspiro trêmulo. Você não sabia o que ia acontecer. Pedro abaixou a cabeça. E mesmo assim, me sinto culpado. Leonardo colocou a mão no ombro do irmão. O importante agora é que Gabriel está seguro, disse ele, com firmeza. Temos que seguir em frente. Pedro assentiu, mas o peso da culpa ainda estava visível em seu rosto. Os dias passaram, e Beatriz e Leonardo puderam finalmente levar Gabriel para casa. O medo ainda pairava sobre eles, mas a felicidade de estarem juntos era mais forte. Uma noite,
Enquanto Gabriel dormia no berço, Beatriz e Leonardo estavam sentados no sofá, olhando para o bebê. Eu ainda não acredito que isso aconteceu, disse Beatriz, baixinho. Leonardo pegou sua mão e a apertou. O importante é que agora ele está aqui, com a gente. Beatriz olhou para ele e sorriu, embora seus olhos ainda estivessem marcados pelo cansaço. Obrigada por nunca desistir, disse ela. Leonardo a puxou para perto e a beijou suavemente. Sempre vou proteger vocês, prometeu. E ali, naquela noite silenciosa, com seu filho dormindo seguro, eles souberam que haviam superado o pior. Agora, podiam finalmente começar a viver a vida que tanto sonharam. Os dias seguintes foram um alívio para Beatriz e Leonardo. Gabriel estava seguro, e a casa agora era preenchida por risadas e momentos de carinho. No entanto, uma sombra ainda pairava sobre Pedro. Ele tentava seguir em frente, mas a culpa pelo que aconteceu com Evelyn não o deixava em paz. Uma semana depois, ele tomou uma decisão. Preciso vê-la, disse Pedro, olhando para Leonardo com um misto de arrependimento e determinação. Tem certeza? Perguntou Leonardo, franzindo a testa. Ela está internada, pode não estar estável. Pedro suspirou, esfregando as mãos. Eu preciso fazer isso. Não para ela, mas para mim. Preciso encerrar esse capítulo. Na manhã seguinte, Pedro dirigiu até a clínica psiquiátrica onde Evelyn estava internada. O prédio era frio e silencioso, e ele sentiu um nó no estômago ao passar pela recepção. O doutor que o recebeu parecia sério. Evelyn está estável, mas não aceita o que aconteceu, explicou o médico. Ela vive em uma realidade própria. Se quiser vê-la, pode, mas não espere uma conversa normal. Pedro respirou fundo e assentiu. Eu entendo. O médico fez um sinal para a enfermeira, que o guiou até um quarto no fim do corredor. Quando a porta se abriu, Pedro sentiu um aperto no peito. Evelyn estava sentada na cama, olhando fixamente para a janela. Seu rosto parecia vazio, sem expressão. Os olhos fundos denunciavam noites sem dormir. Pedro hesitou antes de falar. Evelyn, disse baixinho. Ela não se virou. Pedro deu um passo à frente, mas sua presença não parecia surtir efeito nela. Eu deveria ter sido um homem melhor para você, continuou ele, sua voz carregada de culpa. Eu deveria ter estado ao seu lado quando mais precisou. Por um instante, ele achou que ela não iria responder. Mas então, Evelyn soltou uma risada fraca e amarga. Agora você aparece, murmurou, ainda sem olhá-lo. Pedro sentiu um arrepio. Eu sei que nada do que eu disser pode mudar o passado, disse ele. Mas eu sinto muito. Finalmente, Evelyn se virou para ele. Seus olhos estavam cheios de dor e rancor. Nunca vou te perdoar, disse ela, sua voz carregada de ódio. Você destruiu minha vida. Pedro abaixou a cabeça. Eu sei. O silêncio tomou conta da sala. Pedro percebeu que não havia mais nada que pudesse ser dito. Evelyn voltou a olhar para a janela, como se ele já não estivesse ali. Pedro deu um último olhar para ela e saiu. Quando chegou à casa de Leonardo, ele parecia um homem diferente. Seu rosto estava cansado, e sua expressão carregava um peso que ele sabia que nunca conseguiria tirar dos ombros. Leonardo, que estava sentado no sofá segurando Gabriel, olhou para ele. Como foi? Perguntou. Pedro suspirou. Ela nunca vai me perdoar. Leonardo não respondeu de imediato. Apenas olhou para o irmão, tentando encontrar as palavras certas. Pedro, você fez o que podia, disse ele, finalmente. Não pode mudar o passado, mas pode decidir como vai viver daqui para frente. Pedro assentiu lentamente. Eu sei. E, por mais que doa, preciso seguir em frente. Ele olhou para Gabriel, que dormia nos braços de Leonardo. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Esse menino é uma nova chance para todos nós. Leonardo sorriu e olhou para o filho. Sim, e eu prometo que vou protegê-lo de tudo.
Beatriz apareceu na porta da sala e caminhou até eles. Sentou-se ao lado de Leonardo e colocou a mão sobre a dele. Agora podemos, enfim, começar nossa nova vida, disse ela. Pedro sorriu e assentiu. Sim, agora podemos. E assim, finalmente, eles deixaram o passado para trás e abraçaram o futuro. Um futuro que, apesar das sombras, era cheio de esperança. Os meses passaram, e a vida finalmente começou a voltar ao normal para Beatriz, Leonardo e Gabriel. A rotina da casa era repleta de fraldas, mamadeiras e noites mal dormidas, mas nada poderia substituir a alegria de terem seu filho nos braços. Pedro também estava tentando seguir em frente. Embora ainda carregasse o peso de suas escolhas, passou a visitar o sobrinho com frequência, encontrando no pequeno Gabriel uma nova razão para se redimir consigo mesmo. Em uma tarde ensolarada, Leonardo chegou do trabalho e encontrou Beatriz sentada no tapete da sala, balançando Gabriel em seus braços enquanto cantarolava baixinho. Ele está crescendo tão rápido, disse ela, olhando para o bebê com um sorriso terno. Leonardo se aproximou e se ajoelhou ao lado dela, passando a mão pelos cabelos dela suavemente. E ele vai ter a melhor mãe do mundo para guiá-lo, disse ele, beijando sua testa. Beatriz suspirou e apoiou a cabeça no ombro do marido. Às vezes, ainda me pego pensando naquela noite, confessou ela. Aquele medo, aquela sensação de que eu ia perder o Gabriel para sempre. Leonardo apertou sua mão. Mas não perdeu, disse ele. Estamos juntos, e isso é o que importa. Beatriz sorriu e olhou para o filho, que dormia tranquilamente. Você acha que ele vai lembrar de tudo isso? Perguntou ela. Leonardo riu baixinho. Espero que não. Prefiro que ele cresça sabendo apenas do nosso amor por ele. Beatriz assentiu. Ela queria que Gabriel tivesse uma infância feliz, sem sombras do passado. Pedro, por outro lado, ainda tinha assuntos pendentes a resolver. Depois da última vez que viu Evelyn na clínica psiquiátrica, passou semanas tentando entender o que poderia ter feito diferente. Mas, no fundo, sabia que nada mudaria o que aconteceu. Um dia, tomou coragem e voltou à clínica. Dessa vez, Evelyn parecia ainda mais distante. Sentada na cama, olhava para o nada, como se o mundo ao seu redor não existisse. Pedro se aproximou devagar. Evelyn chamou. Ela piscou lentamente e virou o rosto para ele. Seu olhar era vazio, mas dessa vez não havia mais raiva, apenas cansaço. Por que voltou? Perguntou ela, sua voz fraca. Pedro hesitou por um momento. Eu precisava ver você, disse ele. Saber como está. Evelyn soltou um riso sem humor. Estou exatamente onde você me deixou, murmurou. Pedro fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Eu sei que nada que eu diga vai mudar o passado, disse ele, por fim. Mas quero que saiba que eu me arrependo de tudo. Evelyn não respondeu. Apenas voltou a encarar a janela. Pedro soube, naquele momento, que não havia mais nada que pudesse fazer. Se um dia precisar de ajuda, começou ele, mas sua voz sumiu no ar. Evelyn não se mexeu. Pedro suspirou e se levantou. Se cuida, Evelyn. E com isso, saiu pela porta, deixando o passado para trás de uma vez por todas. No aniversário de 1 ano de Gabriel, a casa estava cheia de risadas e alegria. Amigos e familiares se reuniram para comemorar, e Beatriz finalmente sentia que sua família estava completa. Leonardo ergueu um brinde. 1 ano atrás, passamos pelo momento mais difícil de nossas vidas, disse ele. Mas hoje, olhamos para frente, para o futuro do nosso filho, para a felicidade que construímos. A família. A família. Repetiram todos, levantando suas taças. Pedro, ao lado de Leonardo, sorriu e olhou para o sobrinho, que batia palmas feliz. Eu prometo que nunca vou deixar nada de ruim acontecer com você, moleque, sussurrou Pedro, tocando a mãozinha do bebê. Gabriel sorriu, e naquele momento, Pedro soube que estava finalmente perdoando a si mesmo.
A vida seguia em frente. E o futuro, finalmente, parecia promissor. Os anos passaram, e a casa dos Mendes era agora um lar cheio de vida. Gabriel crescia saudável e feliz, rodeado pelo amor de seus pais e pelo carinho de seu tio Pedro. Os traumas do passado foram, aos poucos, se dissipando, dando lugar a novas memórias repletas de felicidade. Beatriz e Leonardo se tornaram pais dedicados. Gabriel era um menino esperto, curioso e cheio de energia. A cada dia, descobriam algo novo sobre ele. Sua risada contagiante, sua forma carinhosa de segurar os dedos da mãe quando tinha medo, ou como ele olhava para o pai com admiração ao vê-lo consertar algo pela casa. Pedro também esteve presente, tentando ser um bom tio, mas, mais do que isso, um homem melhor. Ele aprendeu com seus erros e decidiu que nunca mais se afastaria daqueles que amava. Com o tempo, encontrou alguém especial e começou a construir sua própria família. Uma noite, enquanto Beatriz arrumava os brinquedos de Gabriel antes de colocá-lo na cama, ela se sentou ao lado do pequeno e o observou, perdida em pensamentos. Mamãe, ele chamou, com seus grandes olhos curiosos. Sim, meu amor, respondeu ela, acariciando seus cabelos. Eu tive um sonho, disse Gabriel, franzindo a testa como se tentasse se lembrar de algo. Sobre o quê? Perguntou Beatriz, curiosa. Sobre uma moça de cabelo comprido, respondeu ele. Ela me segurava no colo, mas eu não sabia quem era. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas sorriu para o filho. Foi só um sonho, meu amor, disse ela, beijando sua testa. Agora, hora de dormir. Gabriel bocejou e fechou os olhos, adormecendo rapidamente. Beatriz ficou ao lado dele por mais um tempo, observando sua respiração tranquila. Ela sabia que os fantasmas do passado ainda poderiam assombrá-los de tempos em tempos, mas tinha certeza de que, enquanto sua família estivesse unida, nada poderia separá-los novamente. E assim, com o coração tranquilo, ela se levantou, apagou a luz e fechou a porta, deixando Gabriel dormir em paz. O passado ficou para trás. O futuro, enfim, era deles.